o Manual do Luto, podcast, realização do Grupo Cortel, que consola perdas, saudade, morte. A gente trabalha com a finitude. É um podcast diferente, singular. É um podcast que realiza um trabalho de consultório sentimental para perdas, amparos. Nós vamos responder perguntas enviadas no Clube dos Corações Solidários, clube de cartas do Grupo Cortel, em que eu respondo dúvidas, em que eu respondo dilemas. Eu faço uma carta semanal para os assinantes do Clube de Cartas, do Clube de Luto. Estou aqui com a Camila. Olá, Fabrício, tudo bem? Tudo ótimo. Sempre é bom ter a sua interlocução. Essa voz macia. A Camila vai ler cartas do nosso clube de pessoas que autorizaram Exatamente. seus relatos. Eu estou aqui para passar a minha visão afetuosa. Não são verdades científicas, mas pode ter certeza que são confortos espirituais. Sem dúvida. Vamos começar então com a Emiliana Brandão. Olá, sou Emiliana. Há 23 anos perdi meu pai. Eu, então, com 18 anos, me redobrei em revolta. Ele tinha apenas 45. O tempo foi meu parceiro nesse aceite, mas o que os meus neurotransmissores enviaram para o meu cérebro no nosso tempo juntos jamais passou. Os cheiros, os sabores, os lugares e as palavras ouvidas. Percebi que foi intenso, verdadeiro e o melhor registro da figura paterna que alguém pode ter. Na verdade, ela quer e não quer o luto. E é uma sensação que todo mundo que passa pelo luto tem, de gostar da saudade e não gostar da saudade, de querer lembrar e não querer mais lembrar. Você fica num dilema, numa dúvida, esperando que a dor passe. Devemos perguntar o que tem dentro da dor. Porque a dor é um recipiente. Qual que é o conteúdo da dor? É uma dor danosa ou é uma dor da gratidão? Pelo que ela comenta que ela tem muita gratidão pelo que ela viveu, né? E é por isso que ela sente tanta falta. Não tem como quebrar esse recipiente. Não tem como jogar fora esse recipiente. Porque toda a formação dela, o aprendizado, estão nesse recipiente. A dor transporta nossas emoções. A dor não é um sentimento parado. Nós queremos nos livrar do luto porque pensamos que o luto traz coisas negativas. Traz medo, traz abandono, traz rejeição. Mas o luto traz coisas boas. Tudo que você viveu ao lado do outro. Tudo o que você significou para o outro. O quanto que, a partir do olhar do outro, você revalorizou a sua existência. O quanto você necessita lembrar de quem partiu. Você não tem como se desvincular dessa memória. Olha, agora eu não quero mais saber dessa pessoa. Essa pessoa morreu, então ela deixou de fazer qualquer influência na minha vida. Não acontece. Mas é o que as pessoas às vezes tentam fazer, né? Porque elas querem
parece que travar aquele sentimento, aquela dor da perda. Sim, elas querem interromper o Isso. luto, mas esquecem o que há dentro do luto. Sim, que é toda a convivência Que é uma que ficou. saudade maravilhosa, que é uma saudade boa, que é uma saudade feliz. É que a gente tem a tendência de olhar mais o que a gente deixa de viver do que agradecer o que a gente viveu. Ou seja, você quer se livrar não daquela memória. Você quer se livrar de uma memória que não aconteceu. Exato. Que é a memória da culpa, que é a memória do remorso, que é a memória do arrependimento, que é a memória ruim. Você tem que ver dentro do luto qual memória que se encontra ali. A memória boa, gratidão e saudade, ou a memória ruim? Do que eu não fiz, do que eu deixei de fazer. Da Sim. culpa, do Da frustração. arrependimento, da decepção, do ressentimento. Essa memória ruim a gente pode interromper agora. Essa memória boa é para toda a vida. Mas eu acho que a dificuldade mora justamente Em escolher separar, e em separar. separar. Exato. Se você sofre por tudo o que você não fez, é memória ruim. Se você sofre por tudo o que você fez, de bom, de relevante, de valorização da presença, é memória boa. Sim, É legado. Vivido. Foi vivido, sim. É legado. E a gente não costuma fazer esse exame, essa diferenciação. Não. A gente pensa que tudo é a mesma memória. Não é. A gente precisa escolher para o que eu estou sofrendo. Já muda o sentimento de luto. Com certeza. Mas como a gente não costuma fazer essa reflexão a respeito do luto, mora aí a dificuldade de conseguir separar e entender, né, por onde devemos sofrer e o que não devemos. Se você está sofrendo pela memória ruim, você vai ficar avarento consigo mesmo. Se você sofre pela memória boa, você vai se doar mais para os outros. Você vai dividir as recordações com a família, com os amigos. A memória boa, você não consegue guardar para si. A memória ruim é só sua. Sem dúvida. Você não fala para ninguém. Com certeza. E aí os encontros de família se tornam mais uma oportunidade de reviver aqueles bons momentos, né? E vamos falar dos mortos nos encontros da família. Chega de tirar os mortos. Os mortos não comem muito, não bebem nada. Então, e eu acho que é nisso aqui também a gente tem um relato da Fernanda, que segue um pouquinho essa linha. Ó. São poucas as pessoas que te dão um ombro amigo para conversar e chorar. As pessoas não querem ficar falando de sofrimento, dor e saudade. Nesse processo do luto, o mais difícil é encontrar sua rede de apoio. Eu posso dizer que quem eu tenho são os meus pais. Agradeço sempre por ter eles ainda na minha vida. Posso contar com eles sempre, qualquer dia, horário. Estão sempre ali, preocupados em estarem juntos comigo e com meu filho. É muito confortante saber que posso contar com eles. Se a sociedade tivesse mais empatia, seria tão mais fácil passar por esse processo, porque todos um dia passarão por isso. As pessoas se afastam. Acho que hoje não sabem ajudar, né? Não sabem o que fazer, quase não te mandam mensagem e quando mandam não dão muita chance de iniciar a conversa para não dar tempo de nos queixarmos sobre todos os sentimentos que nos afligem. Por isso que quando não estou bem, adotei escrever no meu diário bem sozinha, me emociono e choro e depois me sinto melhor. Aprendemos a nos ajudar. Vejo que é a melhor forma. E na terapia. Então ela está falando justamente disso, de que não tem esse espaço, né? Não tem esse diálogo. Sabe quando eu descobri que nós éramos amigos, Camila? Quando eu telefonei para você 22 horas e você atendeu. Os conhecidos são para o horário comercial. Os amigos são para qualquer instante. Se você olha
o horário que você está telefonando com medo de telefonar, é que não é amigo. Mas se você apenas pensa em telefonar, não importando o tempo, você tem uma afinidade com aquela pessoa. Ela não vai se sentir incomodada com a intimidade. Eu vejo que nós desabafamos para quem não nos merece. Nós também escolhemos, de modo equivocado, os nossos cúmplices. Você fala algo que é muito especial, por exemplo, de um luto, para quem você não partilha nenhuma afeição, para quem você tem uma relação superficial. A pessoa não vai acolher. A pessoa não vai amparar. A pessoa não vai dar ouvidos. E o que acontece? Você cria um trauma. Porque você se sente rejeitado, mas não percebeu que falou para quem você não confiava. Que vai tratar aquela matéria tão valiosa da sua emoção de qualquer jeito. Sem dúvida. A gente... No relacionamento, a gente pode fazer até uma parábola. Hoje é muito fácil conseguir sexo. É muito fácil a atração. É muito fácil a química. O que é difícil é ter um relacionamento em que você possa ter colo. Conexão verdadeira, né? Em que você possa ter carinho. Em que você possa deitar no colo de alguém. Há quanto tempo você não deita num colo? Não estou falando de ombro. Não estou falando de peito. Dessas fortalezas amigas que existem em maior profusão. Estou falando de colo. É engraçado isso, que ontem aconteceu uma cena, eu cheguei em casa bem cansada por causa da gestação, e a minha filha de 6 anos disse, mãe, vem cá. E me colocou no colo dela, num acolhimento genuíno de uma criança. Como que ela já sabe essa tecnologia? Mas eu acho que a gente nasce sabendo e a gente vai, na verdade, se limitando. Verdade. Achando que é feio, que a gente não pode fazer, que a gente mostra vulnerabilidade. Exato. Concordo. E assim... A gente desaprende. A gente nasce sabendo e desaprende. Eu acredito cada vez mais. E né? nos relacionamentos adultos, é raro. E a gente tem vergonha também, né? É raro. Se você pedir um colo, colo não se pede. Ele é oferecido, né? Colo tem que ser oferecido. Você não pode pedir um colo. Me dá um colo. Não, você se sente um pedinte do amor. Quem pede colo normalmente é criança, né? O adulto não pede. Não, alguém que precisa ter essa luminosidade, esse senso de presença e falar, vem cá, vou te dar cola. Imagina. E é de uma delicadeza, de uma sensibilidade que não precisa dizer mais nada, né? Nada, porque o colo Ele é o é todo. onde o silêncio reina. O colo é em si a maior palavra de amor que existe. Você não precisa de nenhum outro efeito especial. O colo diz tudo. E o colo é aquele descansar da alma. Não é o descansar do corpo. É quando a sua alma pode repousar. É quando alguém diz, estou cuidando de você. Não precisa pensar em mais nada. Então, e aí dentro desse aspecto de colo e de acolhimento, a gente vem para um relato da Adriana, que ela fala, ela está refletindo aqui sobre o texto da Máquina de Costura. A menção desse texto fez lembrar da minha irmã mais velha, que partiu há menos de um mês.
Durante seu longo calvário contra o câncer, tivemos momentos de conexão só nossos, quando ela me contava suas histórias numa ânsia de deixar registrados seus feitos, seus medos e sua coragem, e onde eu dividia com ela nossas músicas favoritas enquanto tinha o timbre dela como segunda voz. Numa de nossas conversas, ela me perguntou se eu não queria trazer sua máquina de costura para minha casa, afinal ela não estava usando. Lembrou que não combinaria muito com a minha casa nova, mas se eu quisesse, é claro que eu queria, mas no íntimo nós duas sabíamos que ela não usaria mais. Era como se eu pedisse para continuar por ela, talvez tecendo novas histórias que ela deixou pelo caminho. É que ela não notou. A amiga não notou. Você nunca se despede de alguém sem antes não oferecer algo seu. Sempre é assim. Existe a herança depois da morte, mas existe uma herança ainda mais simbólica e contundente, que é um objeto confiado a quem você ama, dado de forma particular, sem inventário. Quando ela ofereceu a máquina de costura, a emblemática máquina de costura, que talvez seja o instrumento mais importante dela, ela estava dizendo: olha o quanto que eu te amo, olha o quanto eu vou sentir sua falta. Você educa o outro para a sua ausência. É como se você pudesse falar: durante a minha falta, use a minha máquina de costura. É tão bonito, é tão singelo. Meu avô me deu o seu relógio. Eu nunca tinha me dado conta que ele me deu o relógio um pouco antes de morrer. Você não dá um relógio se você não vai partir o seu próprio relógio. Ele me preparou para a sua morte. A gente já falou uma outra vez que a gente vai se despedindo aos poucos, né? Mas a gente nunca tinha se dado conta disso, desse fato. Você faz uma oferenda a um amigo. Sempre quem está prestes a morrer, aquilo que mais gosta separa para a família e para os amigos. Fique com a minha biblioteca, cuide dos meus LPs antigos. E a gente não se dá conta que a pessoa está criando um jeito de viver infiltrada para sempre. Verdade, né? É como ela cria uma permanência, uma duração afetiva, uma duração pela memória, uma duração pela nostalgia, mas é uma duração. Repare quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, se você não tem um objeto de quem partiu. A gente fez agora em Finados uma reflexão com aquele filme da Disney, Coco, A Vida é uma Festa. Sim. Onde eles fazem justamente a reflexão sobre as pessoas permanecerem vivas enquanto elas estão na memória de alguém. E da necessidade de cultivar essa memória e cultivar o legado para que as pessoas permaneçam vivas lá no lugar onde elas estão, né? No céu ou lugar que for. Que é mais ou menos isso, né? Sabe o que eu acho fundamental? O necrológio.
quando a pessoa morre, é importante que a família conte como essa pessoa viveu. E escreva como essa pessoa viveu. Esse obituário é fundamental para a perpetuação de uma história de vida. Eu sei que está doendo, eu sei que você está sofrendo, eu sei que você está agoniado, mas tire um tempo para dizer o que essa pessoa fez, o que essa pessoa gostava, se ela usava chapéu ou não, se ela usava boina, se ela corria, o que ela gostava, para que fique isso registrado, para que o velório e o enterro não sejam anônimos. E vazios, né? Das expressões, dos sentimentos. Chega lá e não tem nada a respeito de quem partiu. Não! Que faça uma homenagem convincente, uma homenagem de impacto, que diga, que conte a história. Nem todo mundo sabe onde trabalhava, com que trabalhava, quais seus sonhos, quais os projetos. A gente não pode se isentar dessa tarefa de multiplicar uma existência. O obituário é importante. Você não pode abrir mão. E é bonito quando isso é lido no velório, quando você repassa para todos os conhecidos ou posta nas redes sociais. E ele, além de ser um agradecimento àquela pessoa que partiu, ele é um exercício do próprio luto, né? Da gente conseguir ir materializando e processando aquele momento. De digerir. Quais são as duas grandes perguntas que são feitas quando parte alguém? A primeira, e não tem como ser abolida, de que morreu. A segunda é, como viveu? Mas a segunda nem todo mundo faz, né? Tem gente que fica na primeira pergunta. E a primeira pergunta é muito secundária diante da segunda pergunta. Como viveu? De que forma viveu? É o exemplo. Precisamos de exemplos. A admiração não se faz sem exemplos. Sem dúvida. Trazendo mais um relato aqui, então, da Sônia Cristina. Eu estou tentando ter compaixão de mim. Me abraço e digo, não está tudo bem e tudo certo não estar bem. E quando alguém vem e me diz... Olha que bonito isso. Tudo certo não estar estar bem. Ela está tentando se convencer disso, né? E quando alguém vem e diz, você precisa ser forte, eu me irrito e já digo, não, eu preciso cuidar de mim, ouvir meu silêncio, respeitar minha dor e o mesmo você deveria fazer para comigo, né? Você deveria respeitar esse meu momento. Eu estou tão intolerante que acho que eu preciso ficar só comigo. Aí ela está dizendo que queria a filha, deve ter perdido a filha. Eu não acho que é intolerância dela. Maturidade, eu chamaria de maturidade. Que é, você tem que ficar explicando para as pessoas quando você está sendo incomodado ou não. As pessoas não têm o cifragol. Não tem. E o que ela fala é a saúde de não estar bem. Porque nós temos uma noção de saúde como se fosse uma linha estável e premeditada, um humor constante. Conhece alguém assim? Não. Um equilíbrio constante. Não tem. Não existe. Vocês imaginavam que eu e a Camila soltaríamos umas gaitadas agora? Não. É impossível. Nós somos essa oscilação cardíaca.
essa alternância, esse vai e vem, altos e baixos, angústias e esperanças. No luto, essa alternância se acentua. E não se acentua entre aborrecimentos, mas entre extremos. Você tem um extremo de uma saudade, vai pelo extremo da penúria do deserto, de perceber que nunca terá a pessoa de volta. É um outro tempo. Você deve contar com a maior paciência dos outros. É esse respeito de que você não é mais homogêneo. Você não sabe quando ficará bem ou não bem. O luto é um assalto. Pode estar tudo tranquilo. E, de repente, por uma situação, uma evocação, uma experiência, vem aquela pontada. E aquela pontada é: por que a pessoa não está aqui comigo? Sim, gostaria de estar dividindo aquele momento com a pessoa. E a pontada do luto não acontece na tristeza. Vem quando você está feliz. Quando você está vivendo algo tão bom que você queria dividir com quem partiu. Se a pontada viesse na tristeza, não teria nenhuma dificuldade de afastá-la. Ela vem num momento bom. Você finalmente está relaxado e, de repente, você quer dividir aquele momento com quem não está mais ali, com quem você não tem como trazer de volta. O luto é um assalto, gente. A gente nunca sabe quando será assaltado pela dor. Sem dúvida. A Adriana também nos escreveu trouxe um outro relato aqui, né? Que essa pessoa que ela perdeu, na verdade, estava doente e ela faz uma reflexão sobre ser lembrado durante a doença, antes de alguém partir. Quando a minha irmã teve câncer, tentávamos protegê-la dos olhares de curiosidade e pena. Não atentamos para o fato de que ela gostaria de ser lembrada, de ser vista. Ainda gostava de receber visitas, como sempre fez, estando saudável. Para nós era doído ver o olhar de espanto das pessoas diante da sua magreza, sua cabeça raspada, sua fraqueza extrema. Mas ela só enxergava o afeto. Estar rodeada de gente, ter companhia, ser amada. Ainda insistia em fazer comida, desejava fazer sala para as visitas, mesmo não tendo mais fôlego para permanecer em pé. Todos queriam estar perto dela, buscando sua companhia, querendo uma última foto, uma lembrança. Foram meses de angústia diante do veredito cruel dos cuidados paliativos da morte iminente. A doença roubou sua vitalidade, mas não o seu carisma, o seu afeto. Ela, que sempre distribuiu amor, foi acalentada e cuidada até o seu último suspiro. Como é o nome dessa pessoa? A Adriana. Que sabedoria. Ela talvez tenha se dado conta de algo tão difícil no nosso processo aqui. Poucas pessoas percebem essa sutileza. Qual é? Quando alguém está doente na família, você quer que a pessoa não seja vista. Quer proteger, de certa forma. Você não quer que ela receba visita, você não quer que ela tenha uma maior interação com os outros. Você protege a pessoa e esquece que o doente não está escolhendo o que quer. Talvez recebendo visitas ele fique mais forte. Ele tenha mais histórias, tenha mais mundo.
possa se fortalecer com as novidades, não vai ficar pensando tanto na sua doença, terá novas, outras prioridades, vai se distrair da dor, vai se distrair com o pensamento, vai escutar o que as outras pessoas estão vivendo. Isso também é uma forma de ter esperança, quando você vê que o mundo está em movimento e você faz parte dele. Mas se você fica como se fosse uma solitária, Seria quase que uma morte em vida. em castigo, você é castigado pela doença, você sai de cena. Talvez isso seja um cuidado que deve ser debatido. Se não é uma doença contagiosa, o doente não tem que ficar isolado. Ah, mas está num processo de câncer, isso é horrível, é desumano. O tratamento, a quimioterapia, a radioterapia, tudo é horrível. Mas não deixe ele enfraquecer seus laços com o mundo. Porque eu acho que nesse momento, quem está junto, cuidando, acaba sofrendo mais. E acaba pensando, às vezes, mais em si, talvez, de certa forma. Não sei se é um sentimento egoísta de não querer ter trabalho recebendo outras pessoas. Não. Eu acho que é realmente um sentimento de preservação. Você não quer cansar quem está doente. E esquece que o que cansa quem está doente é o tratamento, não as pessoas. O quanto que quem é doente é apartado da proximidade com as crianças, como se aquilo que ele estivesse passando tivesse que ser um segredo sujo. Mas é que para as pessoas eu entendo que elas têm mais uma dificuldade a ser enfrentada, que é explicar sobre a morte, que é falar sobre o luto, que é falar sobre essa finitude, né? Todo mundo vai morrer. Exato. Uns mais cedo do que os outros. Só isso. Mas a gente nem sabe. A pessoa pode não fumar, não beber, fazer exercício físico, pode ser extremamente devoto da yoga, do equilíbrio, da alimentação saudável e morrer antes de todo mundo. De um fumante. Pensar, o Quintana viveu até os 84 anos, fumava que nem uma chaminé. Não, eu não estou fazendo incentivo ao tabagismo, não, de modo nenhum. O que eu estou dizendo é que a gente não tem como determinar a longevidade. Óbvio, se você tem uma postura adequada, equilibrada, ecológica diante da vida, você tem N mais chances de viver mais. Mas o que estamos falando é que a doença é uma fase, gente. É uma fase. E é muito estranho alguém ficar doente e desaparecer e só surgir quando melhora. Não jogue nenhuma parte da sua biografia fora. Porque talvez seja o capítulo mais emocionante da sua vida. O capítulo da resiliência. E quando você se mostra solidário durante a doença, você ensina a quem está com a doença a superá-la. Quando você se isola, você ensina a quem tem a doença a se isolar, a ter medo. Uma super reflexão para encerrarmos esse podcast. O ruim do podcast é que ele acaba. Infelizmente. O bom do podcast é que você quer mais. E sempre tem um novo episódio do Manual do Luto. Muito obrigado, Camila. Obrigado, Fabrício. Muito obrigado pela audiência mais que qualificada. Fabrício Carpinejar.